os candidatos dos partidos que, pela legislação eleitoral, têm representação de pelo menos 5 parlamentares no Congresso Nacional. Assim, participam do debate desta noite, pela ordem da esquerda para a direita, o candidato Guilherme Boulos, do PSOL, Fernando Haddad, do PT, Álvaro Dias, do Podemos, Ciro Gomes, do PDT, Henrique Meirelles, do MDB, Marina Silva, da Rede, e Geraldo Alckmin, do PSDB. O candidato Cabo Daciolo, do Patriota, também foi convidado, mas sua assessoria alegou incompatibilidade de agenda. Já o partido do candidato Jair Bolsonaro, o PSL, informou que ele ainda está em recuperação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Além dos 7 candidatos presentes, concorrem também à presidência da República João Amoedo, do Partido Novo, Vera Lúcia, do PSTU, João Goulart Filho, do PPL e Emael, da Democracia Cristã. Antes de iniciarmos o debate, eu convido agora o presidente da CNBB e arcebispo de Brasília, o cardeal Dom Sérgio da Rocha, para a mensagem inicial. Uma boa noite. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil tem a alegria de promover esse debate. A política desempenha um papel fundamental no fortalecimento da democracia e na construção de uma sociedade alicerçada na justiça e na paz. A CNBB e demais organizações da Igreja Católica não adotam posições político-partidárias, mas incentivam os cristãos leigos e leigas a participarem da vida política como sal da terra e luz do mundo. Por meio desse debate, esperamos contribuir para um maior conhecimento das propostas políticas e programas de governo de cada candidato. A CNBB tem ressaltado diversas vezes a importância do diálogo, do respeito e da não violência nas relações sociais, especialmente no âmbito da política. Esperamos muito que este debate possa transcorrer no diálogo respeitoso. Incentivamos a todos os que nos acompanham pelos meios de comunicação a estarem atentos aos vários momentos deste evento até o seu final. Agradecemos muito aos senhores candidatos e à senhora candidata pela presença e pela disponibilidade em dialogar com a Igreja e os diversos segmentos da sociedade. Agradecemos a valiosa colaboração dos meios de comunicação na transmissão desse debate, as TVs, rádios e internet. Nossa gratidão se estende ao Santuário Nacional e a todos que estão empenhados na organização deste evento. Desejamos um frutuoso debate sob a proteção de Nossa Senhora Aparecida, com as bênçãos de Deus. Obrigada, Dom Sérgio. O nosso debate será dividido em 5 blocos. Vamos ver agora como será o primeiro bloco. Neste primeiro bloco, os candidatos responderão a uma pergunta única feita por um representante designado pela CNBB. Os candidatos deverão responder na ordem de posição no cenário, da esquerda para a direita, em sentido horário. A resposta deverá ter 2 minutos. A pergunta única que abre o debate será feita pelo cardeal Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo. Boa noite a todos os candidatos. A minha pergunta a todos refere-se a uma questão fundamental. No ano passado, durante a Assembleia Geral da CNBB, os bispos do Brasil fizeram um pronunciamento no qual registraram a perplexidade de muitos brasileiros diante de agentes públicos e privados que, ignorando a ética e abrindo mão dos princípios morais, tornaram-se protagonistas de uma relação promíscua entre público e privado. Razão primeira
dos escândalos de corrupção. Entendemos que, com isso, o próprio Estado democrático de direito sofre riscos. Nossa pergunta, então: os senhores acreditam ser possível retomar o caminho da ética, restituir a credibilidade à política e fortalecer a democracia no Brasil? Obrigada, Dom Odilo. O primeiro a responder é Guilherme Boulos, do PSOL. Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Boa noite, Joyce. Boa noite, Dom Odilo. Boa noite a todos os candidatos e boa noite a você que está acompanhando esse debate. Eu sou candidato a presidente da República pela primeira vez, mas tenho uma vida dedicada à luta social por justiça ao lado dos excluídos. Sou coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, enfrentando essa violência que é a falta de moradia digna. No Brasil, tem mais casas sem gente do que gente sem casa. E a nossa luta se inspira muito pela mensagem do Papa Francisco, com seus 3 T's: teto, terra e trabalho. Nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos. A igualdade social é essencial para qualquer país. Assim como a ética pública, porque o Brasil não vive apenas uma crise econômica, não vive apenas uma crise política, vive também uma crise de destino, onde os valores éticos deixaram de ser o centro que guia a política e a vida. É preciso restaurar isso, não apenas com palavras, é preciso fazer isso com ações, com uma profunda reforma política no Brasil, que vai enfrentar de verdade o sequestro que existe do poder público pelos interesses privados, que se manifestam desde as campanhas eleitorais, quando interesses econômicos, empresários, banqueiros, agronegócio financiam campanhas eleitorais e depois cobram em troca fidelidade aos seus interesses. Nós somos contra esse tipo de promiscuidade entre o público e o privado, ele tem que acabar. Assim como nós propomos outro modelo de governabilidade, que não é o do toma lá da cá, de trocar voto no Congresso por cargo em ministério e em governo. É preciso refundar a democracia política. Para poder, de verdade, enfrentar a corrupção no Brasil, nós vamos ter que enfrentar os grandes interesses econômicos. Obrigada, candidato. Tempo esgotado. Agora é a vez do candidato Fernando Haddad, do PT. E o senhor tem 2 minutos para a resposta. Queria agradecer, Dom Sérgio, pela acolhida, em nome de quem cumprimento todas as autoridades presentes, cumprimentar Dom Odilo, que nos faz uma pergunta, cumprimentar os meus adversários aqui presentes, que concorrem à presidência da República, cumprimentar o Lula, que nos assiste nesse momento, e dizer que eu vejo essa questão da ética na política a partir de 2 pontos de vista. O primeiro, fortalecer todas as instituições que combatem a corrupção no Estado, sem preferência partidária, sem identidade religiosa, política, de nenhuma natureza. Individualizar aqueles que cometeram ilícitos e punir exemplarmente. Para isso nós precisamos ter uma controladoria forte, uma polícia federal forte, um ministério público forte e uma justiça forte e apartidária. E foi isso que nós procuramos fazer ao longo dos anos que governamos o país. Fortalecemos, e isso é dito por essas instituições, todas elas, para que a sujeira não fosse para baixo do tapete. Nós não podemos enfrentar a corrupção a não ser fortalecendo as instituições, doa quem doer. Um segundo aspecto da ética na política é favorecer os mais pobres, fazer programas que atendam à juventude, que faça a juventude chegar às portas de uma escola digna, das universidades, das escolas técnicas, oferecer médico para quem não tem, remédio para quem não tem, casa para quem não tem, e os programas sociais desenvolvidos ao longo de 12 anos de governo foram muito exitosos no sentido de oferecer dignidade ao povo brasileiro em geral, mas sobretudo àqueles que mais precisam. Portanto, fazer o dinheiro chegar ao pobre e combater exemplarmente a corrupção pelo fortalecimento das instituições. Obrigada, candidato. O próximo candidato é Álvaro Dias, do Podemos. O senhor tem 2 minutos, candidato. Um abraço a todos.
Poderíamos iniciar com uma pergunta mais importante do que esta de Dom Odilo Scherer. O combate à corrupção é a prioridade no país. O Brasil não pode mais ser governado por organizações criminosas. Nos últimos anos, esse país foi assaltado e, segundo autoridades judiciárias, foi governado por uma organização criminosa. O combate implacável à corrupção começa, evidentemente, pela valorização das instituições como a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça. A eliminação dos privilégios, como, por exemplo, o foro privilegiado, que é um guarda-chuva protetor de mais de 55 mil autoridades nesse país e que nos coloca em campos diferentes porque não somos iguais perante a lei. Nos submetermos todos à lei e sermos iguais perante a lei é a ideia fundamental da refundação da República. A Operação Lava Jato é prioridade nacional e deve ser institucionalizada como uma política de Estado no combate implacável à corrupção. É questão ética, sim, fundamental, mas é também de desenvolvimento, porque combater a corrupção é melhorar a imagem do país no exterior e trazer de volta investimentos que daqui foram expulsos pela corrupção. Nós precisamos acabar com essa fase do rouba mais fácil. Agora chegou a hora de fazer mais, muito mais do que se fez, sem roubar, sem deixar roubar e colocando na cadeia quem rouba. A refundação da República é o início de um novo tempo para o país, onde todos deveremos ser iguais perante a lei, com a eliminação dos privilégios. Tempo esgotado, candidato. Quem responde agora é o candidato Ciro Gomes, do PDT. O senhor tem 2 minutos para responder. Boa noite, Joyce. Boa noite a todos os meus ilustres opositores. Meus cumprimentos à CNBB, a gratidão por a honra de ter sido convidado para esse debate. Meu estimado cardeal arcebispo Dom Odilo, palavras sem testemunho não representam nada. O enfrentamento da corrupção no Brasil, e a pergunta específica é se é possível sinalizar com seriedade ao nosso povo se a ética pode voltar a ser uma característica do comportamento republicano dos homens públicos, há de se aperfeiçoar em 2 planos. O primeiro plano é o exemplo, porque os corruptos eles se adaptam a todas as leis. Pouco importa as formalidades, os protocolos, os corruptos sempre acharão caminhos, porque essa é uma fragilidade da obra humana. O que importa aqui é a exemplaridade. E eu, apenas para me apresentar ao povo brasileiro, tenho a honra de completar esse ano 39 anos de vida pública, nunca respondi por nenhum mal feito, nem sequer para ser absolvido. O que não é vantagem nenhuma, é apenas a minha obrigação, mas eu estou me apresentando ao povo brasileiro porque acho que o exemplo é melhor do que muitas palavras. Segundo, é entender que esses últimos 20 anos de democracia fracassaram porque estão replicando a mesma prática. A pretexto de superar a fragmentação partidária, nós estamos permitindo ciclo após ciclo, e assim foi com o PSDB e com o PT, e o resultado foi desastroso para o país, que a cooptação de deputados se faça pelo suborno, pelo aliciamento, pela fisiologia e o clientelismo que coopta e ocupa os cargos públicos. É preciso substituir isso por 4 alternativas, que se somam entre si. A primeira, propor as ideias antes para que o povo brasileiro eleja ideias e não caudilhos ou pessoas ou personalidades. Segundo, propor na primeira hora, onde está viva a força popular, mantendo energizada a política. Terceiro, redesenhar um pacto de atacado, trocando as reformas por um pacto federativo novo. E quarto, quando persistir o impasse, chamar o povo a decidi-lo diretamente por plebiscitos e referendos. Obrigada, candidato. E o próximo é o candidato Henrique Meirelles, do MDB. 2 minutos para a resposta, candidato. Obrigado. Em primeiro lugar, boa noite, Dom Odilo. Boa noite, demais candidatos. Boa noite a todos. É uma honra estar participando de mais um debate e aqui na Basílica de Aparecida, um lugar tão simbólico do Brasil e para o povo brasileiro. E começamos falando aqui sobre a ética, a honestidade, também oferece um simbolismo especial. Aqui na Basílica nós podemos olhar para o país e ver como
o que dizemos aqui pode, de fato, se tornar realidade. A principal coisa é pessoas que são honestas e competentes ocupando os cargos públicos. Começa por aí. No meu caso, eu trabalhei 33 anos em empresas, 10 anos no setor público, nunca tive uma denúncia por corrupção, não tenho nenhum processo. Mas, além disso, tão ou mais importante, em todo o meu período de governo, seja no Banco Central, seja no Ministério da Fazenda, toda a minha equipe nunca foi denunciada ou sequer investigada. Uma equipe competente e que dá um exemplo de honestidade. E terceiro, é muito importante também, criar estruturas para isso. Por exemplo, eu criei estruturas nos órgãos sobre minha direção, por exemplo, no órgão subordinado, que era a Caixa Econômica Federal, onde no próprio estatuto da instituição eu mandei colocar que o executivo tem que ter uma vida séria, uma vida de honestidade, não pode ter sido sujeito a nenhum tipo de corrupção e tem que ser escolhido por uma empresa. Tempo esgotado. Agora é a vez da candidata Marina Silva, da Rede. A senhora tem 2 minutos, candidata. Boa noite a todos. Boa noite, Dom Odilo. Boa noite, Dom Sérgio. Muito obrigada pela pergunta. Boa noite a todos os demais candidatos e a todos que nos acompanham nesse momento. A pergunta é muito oportuna para o momento que nós estamos vivendo, porque o nosso país está sendo derrotado por uma corrupção que é sistêmica e institucional, praticada dentro dos órgãos públicos, utilizando mecanismos espúrios de uso do dinheiro público, o mesmo dinheiro que falta para a saúde, que falta para a educação, para a segurança pública, para a moradia digna. Essa corrupção é inaceitável e ela vem sendo praticada desviando bilhões e bilhões. São em torno de 6% do orçamento, o equivalente ao que se deveria investir em educação, que vai para o ralo da corrupção. Se existe um momento em que Jesus ficou indignado, foi quando ele viu a corrupção e entrou no templo com um chicote para combater aqueles que estavam profanando o templo. Nesse momento, o templo da política, que o Papa Francisco diz que é a forma mais elevada do exercício da caridade, porque é na política que a gente pode exercitar o serviço. A política está sendo usada para enriquecimento ilícito e precisa ser combatida com medida que dê autonomia ao Ministério Público, à Polícia Federal para investigar e que se crie mecanismo de transparência, porque a corrupção funciona nas escuras. Nós temos uma proposta de combate à corrupção que recebemos, inclusive, contribuição da Transparência Internacional, que ofertou mais de 70 propostas. Eu fui a primeira a dialogar com eles e vamos implementar medidas para prevenir, combater a corrupção e, sobretudo, promover uma gestão pública ética, competente e comprometida em servir a sociedade. Tempo esgotado. Quem responde agora é o candidato Geraldo Alckmin, do PSDB. O senhor tem 2 minutos para a resposta. Olha, quero cumprimentá-la, Joyce, cumprimentar Dom Sérgio, presidente da CNBB, Dom Odilo, que nos fez a pergunta, candidata e candidatos aqui presentes, telespectadores, internautas, ouvintes, e ser bem objetivo. Quem enriquecer na política é ladrão. L-A-D-R-A-I-O. Não tem meio termo. A política é uma atividade essencialmente ética, ou não é política. Nós defendemos sim uma reforma política, porque o modelo está errado, e o modelo errado não pode dar bons frutos. Nós não podemos ter um sistema com 35 partidos políticos, não temos 35 ideologias, onde as pessoas se elegem pela televisão e não pelo seu vizinho, pelo seu bairro, pela sua cidade. Defendo o voto distrital misto, melhorar as nossas instituições de controle, todas elas, fortalecer instituições independentes, melhorar a nossa legislação. Por que que campeou a impunidade do chamado crime do colarinho branco?
por não ter punição. A Lava Jato vai ser uma marca, vai ser um marco na política brasileira. Ela muda a história e precisa ser fortalecida. O enriquecimento ilícito, nós defendemos que ele seja tipificado como crime no Código Penal. E defendo também o modelo americano de inversão do ônus da prova para agentes políticos, senadores, deputados, presidente, governadores, prefeitos, funcionários estatais. Se não provar a origem do seu patrimônio, tem perdimento, confisco dos bens, inversão do ônus da prova, exemplaridade. Obrigada a todos. Nós vamos para o primeiro intervalo e logo depois, no segundo bloco, candidato pergunta para candidato. Nós voltamos já.